Olá, bem-vindos. Sou o Sensei João Paulo e trago mais uma temporada de vídeos em que estarei abordando diversos temas relacionados à cultura e ao universo do buguei. Nessa semana eu trago uma série de reflexões que eu tive durante os últimos meses, durante as últimas semanas, em que diversas pessoas abordaram e solicitaram que houvesse uma nova temporada de vídeos na qual eu abordo diversos temas relacionados à cultura do buguei, no seguinte sentido de que esses temas acabam ampliando o horizonte de aprendizado do aluno para diversos aspectos relacionados à nossa cultura. O tema que eu gostaria de tratar com vocês essa semana refere-se à forma, como ocorre o despertar do aluno a partir de indicações, a partir dos ensinamentos do mestre dentro do caminho de aprendizado de nossa escola, dentro de todos os aspectos de aprendizado que esse aluno vai ter dentro de nossa escola. Esse tema me surgiu como uma hipótese de discussão, uma hipótese de reflexão dentro desse vídeo, a partir de uma experiência que tive com um aluno e que me levou a refletir se eu não estava também adotando determinada condição para com o meu mestre em determinado momento. Então esse vídeo, de uma forma geral, trata sobre o tema mestre-aluno no sentido do despertar do aluno a partir de indicações, a partir de explicações que o mestre dá a esse aluno. Então, como eu disse, esse tema surgiu como uma forma de reflexão, uma forma de meditação, uma forma de caminhar para a lucidez dentro desse sentido, a partir de uma experimentação que eu tive com um aluno, no qual eu havia indicado a esse aluno uma outra fonte para complementação dos seus estudos dentro de nossa escola. Então, como é de conhecimento, nós, dentro do caminho da marcialidade, dentro do caminho espiritual, dentro do caminho mental dentro de nossa escola, o conhecimento é transmitido e abordado sob diversos prismas. E uma forma de abordagem desse conhecimento, uma forma de transmissão desse conhecimento, se dá também através de indicação de outras fontes de conhecimento, ou seja, através de músicas, de livros, revistas, reportagens interessantes, e no caso que eu estou relatando, refere-se à indicação de um filme ao qual eu indiquei a esse aluno como forma de complementar a instrução que ele havia obtido em determinado momento. Dentro de nossa escola é comum, é fato comum se dizer que os filmes, apesar de serem um importante condutor histórico, um importante observador histórico de determinado momento, um importante relato histórico de determinado momento, não serve como base para aprendizado, serve apenas como uma referência para que o aluno possa se situar em determinado ambiente a partir de uma referência histórica, mas não serve para que sejam medidos qualidades ou eficiências dentro daquilo que aprendemos dentro do caminho, dentro do buguei. Então, dentro desse aspecto, eu indiquei para esse aluno um filme para que ele pudesse complementar seu conhecimento, e esse aluno não ligou, não deu muita importância a essa indicação. E esse fato me fez refletir, me fez ter interpretações, ter reflexões de momentos em que eu também pudesse ter agido da mesma forma para com o meu professor, para com o meu mestre em determinado momento. Então, a partir dessa constatação, busquei refletir, busquei verificar situações em que isso também pudesse ter ocorrido dentro do meu caminho. E se nós partirmos do princípio de que nós somos indivíduos que se movimentam dentro de determinados aspectos, a partir da nossa experiência, do nosso aprendizado, das nossas preferências, nós somos um grupo individual que caminha para aglutinações coletivas. A partir das nossas preferências, nós acabamos nos aglutinando em grupos determinados. Esses grupos, nos dias de hoje, com tantas variáveis, com tantas formas de agrupamento, tantas variedades de grupos que se tem nos dias de hoje, acaba-se tendo uma experimentação líquida nesse sentido, ou seja, cada vez mais o aluno está propenso, a pessoa, o indivíduo, quando se aglutina em determinado grupo, está mais propenso a
migrar entre esses grupos de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais fluida, de uma forma mais líquida. Uma vez que, com a quantidade de informações que nós temos nos dias de hoje, com a quantidade de conhecimento, quantidade de informação, quantidade de documentos, filmes, livros, que se tem acesso hoje através de redes sociais, através de diversas ferramentas, né, digitais, essas informações acabam fazendo com que aquele aluno que antes teria um comprometimento maior, aquele indivíduo que antes teria um comprometimento maior com determinado assunto, com determinado tema, devido à profundez da busca do conhecimento, acaba, por essa grande gama de informações dispostas, tendo a busca, né, a sua busca dentro desse conhecimento ocorrendo de uma forma mais superficial e migrando entre grupos a partir daquilo que se completa, né, a partir do momento em que esse aluno tem um determinado aspecto interno seu atendido, né? Então, dentro desse aspecto, me levou à reflexão, a partir dessa indicação que eu fiz de filme para esse aluno, e que o aluno acabou não dando muita importância, não dando determinado valor àquela indicação que havia dado, né? Eu busquei verificar se eu não, em determinado momento, também não havia incorrido determinada forma, né, determinado comportamento semelhante para com meus mestres, meus professores dentro da minha formação, né? É importante verificar que dentro dessas constatações eu pude ver que o despertar do aluno ele ocorre de diversas maneiras, né? Por muitas vezes, até mesmo por conta dessa quantidade de informação e de formas de observação que se tem no nosso universo cada vez mais multifacetado de conhecimento, né? De fontes de informação de uma forma geral, acaba que às vezes o aluno pode se apresentar ou se aprisionar em um aspecto de não lucidez, né, que o afasta da compreensão, né, e do próprio aspecto de entendimento daquilo que seria mais importante, ou do valor que se poderia estar atribuído à indicação de um mestre em determinado texto, em determinado livro, em determinado vídeo, ainda que se remeta apenas a uma complementação histórica de algo que foi já profundamente e vastamente abordado dentro dos encontros, dentro das aulas em nossa escola de uma forma geral, né? Então, esse aspecto de busca de lucidez ou de ignorar essa lucidez momentaneamente, devido talvez a essa quantidade de informações, acaba por corroborar com aquilo que nós temos, né, aquilo que se tem de uma forma geral na sociedade nos dias de hoje, né? Cada vez mais uma sociedade mais individualista, que olha para si mesmo, mas que ao olhar para si mesmo procura estar em grupos que reflitam a sua busca, né? Que reflitam aquilo que ele busca internamente, aquilo que ele quer, né? Então, dentro desse aspecto é interessante verificar que, ainda que nós, enquanto seres individuais, né, com vontades próprias, com livre-arbítrio, com determinados paradigmas que nos cercam, né, ainda que sejamos esses indivíduos, cada vez mais buscamos nos aglutinar e nos refletir em grupos, né, em formas de movimentação social, né, em formas de sociedades que buscam suprir essas necessidades individuais apontadas, né? Então, dentro desse aspecto é bastante interessante observar esse despertar do aluno, né? Ainda por esses dias estava vendo um texto do Shido Shuridan, um vídeo de Shido Shuridan, onde ele aborda a questão do que poderiam ser, o que se poderia minar dentro da estratégia determinado indivíduo, né? E um aspecto interessante que foi citado dentro dessa abordagem foi que a vaidade, a ignorância, né, e o próprio ego agindo de uma forma ativa no indivíduo, né, acaba por minar, né, acaba por trazer por terra a lucidez, né, os caminhos ao qual o indivíduo busca a lucidez.
dificultando assim a sua compreensão, o seu entendimento sobre determinado tema, no qual uma indicação que um professor dá, ou um ensinamento que o professor dá em uma sala de aula, né, em um momento de aprendizado dentro da nossa escola, acaba por muitas vezes passando batido por esses aspectos de itens que acabam minando a lucidez, né, a busca pela lucidez, a busca por uma melhor compreensão de determinado tema dentro do aprendizado, dentro do aprofundamento do conhecimento de uma forma geral, né? Então esse aspecto é bastante interessante ser abordado, né? Porque por várias vezes os professores se põem com a intenção, a disposição de mostrar caminhos, né? De dar indicações, de fazer com que o aluno se aprofunde em determinado conhecimento. Só que por muitas vezes o aluno não está preparado para determinado conhecimento por diversos aspectos que foram citados, né? A não maturidade, às vezes uma vaidade, determinados elementos que prejudicariam a percepção do aluno na busca desse conhecimento ou dessas portas que os professores acabam abrindo e que o aluno, por não ter a correta maturidade ou a correta preparação ou a correta prontidão, né? Ou seja, não estar pronto para aquele determinado tema, não se consegue dar o devido valor e essas portas que os professores acabam abrindo se fecham por vários e vários anos até que se haja uma nova oportunidade e o aluno possa ser novamente testado dentro desse aspecto, verificando se ocorreu algum avanço em relação à última abordagem, ao último momento de aprendizado que se teve desde aquele momento onde a porta se fechou, né? Então é importante observar esse aspecto para que cada vez mais, né, tanto nós enquanto aluno, quanto na figura de aluno, quanto na figura de um professor que vai passar alguma determinada orientação, estar atento a esses aspectos para que cada vez mais a formação possa ser completa e possa se dar de uma forma bastante lúcida, bastante madura por ambas as vias, caso essas vias trabalhem para isso, né? Caso a via do aluno que busca informação para o professor trabalhe para isso e o professor sempre como uma fonte de conhecimento, como uma fonte de lucidez, uma fonte de caminhos para o aluno, se apresente também dessa forma, né? Então, esses seriam os temas, as conclusões que eu traria para vocês nessa semana. Agradeço e até o nosso próximo vídeo dentro dessa série de vídeos nossa temporada, no qual eu estarei trazendo diversos aspectos de nossa cultura como parte da minha formação, de minha preparação para a graduação de Shidoshi no próximo ano. Muito obrigado e até mais.